E a Câmara dos Deputados analisa projeto de lei que propõe acabar com descontos de associações na folha de aposentados e pensionistas do INSS. Para falar mais sobre essa proposta, a gente recebe aqui o autor do projeto, deputado federal pelo PSD do Amazonas, Sidney Leite. Deputado, bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, Ronaldo. Imagina, disponha. Esse projeto é um jeito da gente tentar evitar que fraudes, como a gente acompanhou recentemente, se repitam, deputado? Sem dúvida nenhuma. Com isso, o INSS fica proibido de fazer esse desconto para associações, instituições, sindicatos ligados a aposentados, e eu entendo que a gente, nesse sentido, dá um basta, né? Há um encaminhamento por parte do presidente Hugo Mota de a pensar nesse projeto. Ontem nós votamos a urgência, mas em torno de 52 projetos que estão tramitando na casa com esse sentido, com esse objetivo de evitar fraudes no que diz respeito a aposentados, pensionistas e beneficiários da Previdência Social. Porque se nós tivéssemos esse instrumento, esse desvio de aproximadamente 6 bilhões e 300 milhões não teria ocorrido. Agora é óbvio que essa é uma medida. Eu mesmo tenho um outro PL nesse sentido, né, que veda o consignado sem autorização desse possível tomador, porque como foi revelado, nós tivemos em 2023 35 mil operações de crédito com valor aproximado a quase 90 bilhões de reais. E aí eu pergunto, Ronaldo, como é que um banco, uma instituição financeira, sabe primeiro que essa pessoa é aposentado, um pensionista, um beneficiário da Previdência Social? Segundo, como é que ele sabe que essa pessoa está apta a fazer um consignado? Terceiro, como é que ele sabe o saldo da capacidade de endividamento dessa pessoa, né? Então, muito além de proibir esse tipo de empréstimo, né, nós temos aí também uma corrupção grande envolvendo as instituições bancárias do país e servidores do INSS, porque até onde eu sei os bancos não têm bola de cristal para ter essas informações. E isso ocorreu, inclusive revelado pelo Tribunal de Contas da União. Entendo também que medidas do parlamento são necessárias e urgentes, né, para dar uma resposta à sociedade, mas é preciso também o governo fazer a sua parte. Essas ferramentas do INSS são muito frágeis. E esse escândalo demonstra e deixa muito claro isso, fora outro tipo de corrupção, né, que deverá estar acontecendo e que a gente ainda não tem conhecimento. Deputado, para a gente entender um pouco melhor, né, as mudanças que esse projeto vai trazer na prática para os beneficiários, né, queria que o senhor explicasse como o projeto pretende proteger esses aposentados, ao mesmo tempo que impeça também, sem impedir, aliás, a atuação de associações legítimas. Isso é importante, Soraya. O projeto não proíbe, né, que esse associado, esse aposentado, esse pensionista da Previdência Social, faça a sua devida contribuição de forma direta, por instrumentos definidos por essa associação ou essa instituição. Isso não está proibido. O que fica vedado é que o INSS não poderá fazer desconto automático desse benefício da Previdência desta pessoa, seja para sindicatos, associações ou quem quer que seja. Isso ficará vedado e o INSS não poderá fazê-lo, coisa que o INSS hoje só suspendeu. Agora, aquele aposentado, aquele pensionista que tem o interesse de se manter associado à sua instituição, poderá-lo fazer de forma direta, como se faz hoje em várias formas da sociedade. Então, isso não fica vedado no projeto de lei, muito pelo contrário. Quem tiver interesse de fazê-lo, fará livremente. Agora, o que não poderá mais é essas instituições, né, simplesmente encaminharem isso para o INSS e o INSS fazer esse desconto automático. Deputado, nossos comentaristas, Deise Ciocari e Cristiano Beraldo, também participam aqui dessa entrevista. Deise, a sua pergunta. Deputado, a minha pergunta vai na mesma linha da Soraya. Considerando essas entidades que prestam um serviço fundamental para os beneficiários, para os aposentados, existe algum plano por parte da Câmara dos Deputados para que essas entidades continuem atuando de forma transparente, sem perder os seus benefícios, sem perder a forma como elas atuam, sem ser prejudicadas por essas outras empresas que acabaram atuando de forma fraudulenta?
Deise, veja bem o seguinte, eu entendo que aí essas instituições precisarão ter ferramentas e instrumentos para manter essa contribuição, certo? Dialogando e conversando com seus associados, mostrando os serviços prestados. Eu mesmo fui procurado por instituições nesse transcorrer da transição desse projeto aí, desse período na Câmara dos Deputados, e deixei isso muito claro. Isso não veda, né, que esse associado continue participando, continue contribuindo. O que veda é a forma da contribuição. Isso sim não poderá mais ocorrer do INSS fazer esse desconto automático para essa instituição, certo? Então, o associado, por exemplo, ele pode fazer e autorizar débito automático, ele pode pagar um boleto bancário, enfim, ferramentas é que não faltam. E entendo que essas instituições que estão devidamente organizadas e, como você muito bem colocou, que trabalham com seriedade e com transparência, não perderam a credibilidade junto aos seus associados. O que com isso nós fazemos é evitar esse tipo de fraude. Como eu disse, essas ferramentas do INSS são muito frágeis. Eu vou citar aqui um exemplo, ainda voltando para o consignado. Hoje nós temos uma fila de espera no INSS de mais de 2 milhões de brasileiros. E a pessoa consegue um benefício hoje, amanhã tem banco oferecendo empréstimo consignado. Como isso é possível? Como é que sabe? Né? Então, eu entendo que essa é uma medida mais dura, mas que com certeza a gente evitará que fraudes como essa que ocorreram agora voltem a acontecer. Bom dia, deputado. O INSS é o ente mais processado do Brasil. São mais de 4 milhões de processos, o que demonstra uma absoluta ineficiência e incapacidade de atender a expectativa dos aposentados. Afinal de contas, a aposentadoria decorre de tempo de contribuição. Tudo deveria ser muito transparente, direto, objetivo. Mas em se tratando de INSS, nada é. O senhor citou corrupção, o que obviamente a gente tem que considerar diante do que aconteceu, nesse caso dos descontos indevidos. E a minha pergunta é o seguinte, havendo essa CPI ou CPMI no Congresso Nacional, o senhor sente um clima de possibilidade para se discutir a fundo tudo que está errado no INSS ou esse aspecto do envolvimento de agentes políticos poderosos já demonstra sua força agora e corremos o risco de ver essas investigações ficarem apenas no âmbito superficial? Geraldo, a sua pergunta é muito interessante. Até agora o que se vê é muito uma discussão, né, de tentar jogar a culpa no colo do outro, e não essa preocupação de que a gente possa aprofundar isso, acompanhar o trabalho da Polícia Federal. Entendo que nesse caso dos bancos, inclusive o Banco Central, e como outras questões que talvez ainda não tenham vindo à tona. Porque o que você coloca é verdadeiro. Inclusive, eu defendo que o parlamento tome as medidas necessárias e esses projetos de lei têm que ser discutidos. O presidente Hugo Mota ficou de conversar com os líderes na manhã dessa quinta-feira para escolher um relator, mas é importante que o governo tome medidas e medidas urgentes para evitar esse tipo de fraude. Coisa que entendo que nós do parlamento e deputados e senadores que somos fiscais, devemos ficar atentos, inclusive, da possibilidade disso estar ocorrendo em programas sociais do governo. Então, se faz necessário que o governo reveja isso e que você coloque, eu concordo. O INSS tem se demonstrado muito frágil em relação a todas essas questões. E isso não é permitido mais continuar. O que eu entendo é que hoje o debate no parlamento ele tem se dado mais de cunho político, né, de quem é o responsável, de quem trouxe à tona o problema, do que verdadeiramente a gente aprofundar isso e sanar esse problema, né, resolver essa questão de devolver quem foi lesado e punir os responsáveis e corrigir os erros. Deputado Sidney Leite, deputado do PSD do Amazonas, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Um ótimo dia aí para o senhor. Obrigado, bom dia.